Bom dia! Bom dia! Bom dia, Gi! Bom dia, Andréia! Bom dia, queridas! Como é que vocês estão, gente? Firme e forte aí no nosso sexto dia de jornada? Bom dia, Rai, minha prima querida! Me contem aqui como é que vocês estão. Como é que vocês passaram aí a Páscoa, né? Vocês estão bem? Bom dia, minha querida. Sexto dia da nossa jornada, gente. Como passa rápido as coisas. Às vezes a gente fica pensando, nossa, é 21 dias, mas já foram 6. Firmes na jornada, glória a Deus. Bom dia, minha prima abençoada. Bom dia, Paula. Bom dia, queridas. Vão entrando vocês. Nós estamos tentando fazer a transmissão pelo YouTube, mas está muito difícil. Eu não sei o que o YouTube está proibindo a gente de se manifestar aqui, né? As guerras. Bom dia, Bruna. Bom dia, Yara. Maravilhosas, vai compartilhando a live, enviando para outras amigas. Eu estou recebendo muitas mensagens de mulheres que estão vindo pelo compartilhamento de vocês. Quero agradecer a Deus por isso. Bom dia, Thalita. Quero agradecer ao Senhor por isso. Bom dia, Jô. Pela vida de vocês, né? Porque nós não fazemos nada sozinhas. Nada. Absolutamente nada. E quando a gente se une realmente, as coisas acontecem. Excelente dia, querida. Bom dia, Jéssica. Quem não esteve na conferência Tenda, Shalom, querida. Quem não esteve na conferência Tenda, eu deixo aqui para vocês assistirem a ministração do pastor Juscelio, para que vocês vejam ali o quanto de poder as mulheres têm. E quando a gente une esse poder, né? Esse dunamis. Bom dia, Rose. Bom dia, eu sou Bia Siqueira. Quando as mulheres se unem, gente, há algo estrondoso que acontece no reino espiritual. E o diabo não quer que a gente se una. Ele fica criando mimimi entre as mulheres, fica criando comparação, contenda, brigando, competição, um monte de coisa, porque as mulheres, quando se unem, é algo estrondoso que acontece no reino espiritual. É algo sobrenatural. Então, se você não esteve na conferência Tenda, da pastora Viviane Martinello, assiste a ministração do pastor Juscelio. Procura lá. Conferência Tenda, pastor Juscelio. Eu assisti, poderosa a palavra que ele trouxe. Gente, é poderoso demais. Demais, demais mesmo. Bom dia, Josi. Porque ele fala do poder que Deus deu para as mulheres. E o diabo, sabendo desse poder, ele já investiu na nossa vida lá no Jardim do Éden. Você acha que ele não vai continuar investindo? Ele vai continuar investindo. Tudo que ele pode. Bom dia, Miriam. Tudo que ele pode, ele vai investir contra nós. Porque quando a gente se une, nós somos um dunamis. Nós somos poder manifesto na terra. Então, esse tempo de 21 dias de jornada está sendo e vai ser um divisor de águas nas nossas vidas. É poderoso. Eu tenho ouvido muito testemunho, mas é muito mesmo. Eu recebo no meu particular testemunhos assim de mulheres que não conseguiam jejuar, mulheres que não conseguiam orar. Bom dia, tá? Mulheres que não conseguiam ter disciplina, não conseguiam ter rotina. Nossa, é muito testemunho. A gente não consegue nem conseguir, a gente não tem nem como compartilhar tudo com vocês. Bom dia, minha querida amiga. Então, nós precisamos entender uma coisa, queridas. O diabo investiu na mulher no Jardim do Éden, ele vai continuar investindo, porque a mulher carrega um poder sobrenatural e quando elas se unem, elas são dunamis, na terra e nos céus. Então, toma muito cuidado, né? Antes de eu orar aqui, deixando aqui essa instrução já. Muito cuidado com a competição, muito cuidado com a comparação, muito cuidado com as intrigas, muito cuidado com isso, porque essa é a investida do diabo contra nós. Fazer com que a gente se veja
fazer com que a gente ache que nós estamos em times diferentes. Não, nós estamos no mesmo. O time de Jesus Cristo, o time do reino dos céus. Esse é o nosso time, nós jogamos nesse time, tá bom? É nesse time que nós jogamos, no qual só o Senhor é o rei, é o juiz, e nós somos as atletas desse time. Vamos orar para a gente começar? Pai querido, Deus tem me forjado muito nesses dias, mas creio que vou sair diferente dessa jornada. Em nome de Jesus, minha amiga, todas nós vamos sair diferentes dessa jornada. Nós vamos sair mulheres mais maduras, mulheres resilientes, mulheres realmente que vão parar de se distrair com as coisas pequenas e vão buscar a Deus com muita força e seguir o propósito que o Senhor tem, sem mimimi, sem distração. Nós vamos ser muito transformadas, com certeza. Pai amado, Pai querido, meu Senhor maravilhoso, que nos uniu para esse tempo. Senhor, eu te agradeço por estarmos juntas mais um dia aqui. Juntas, Senhor Deus, para louvar o Senhor e engrandecer o teu nome. É o 6º dia da jornada, Pai. Senhor, o que o Senhor tem feito nesses dias é sobrenatural. Nós não estamos vendo, todas não estão vendo no natural. Mas a palavra do Senhor diz que quem é espiritual discerne as coisas espirituais. E eu chamo, Deus, agora a visão dessas mulheres para o espiritual. Que os olhos delas sejam tirados, Senhor Deus, da terra e das coisas naturais, para que elas vejam, Senhor Deus, aquilo que o Senhor está fazendo por nós. Sentenças estão sendo quebradas. Um estilo de vida, Senhor Deus, totalmente desalinhado com a tua palavra, está sendo realinhado, está sendo estruturado. O Senhor está fazendo coisas grandiosas que os nossos olhos naturais não podem ver, mas eu declaro hoje em nome de Jesus que nós veremos pelos olhos espirituais. Em nome de Jesus, eu quero dar uma voz de comando agora para que toda mulher que está pensando em desistir, esse dardo inflamado do inimigo seja destruído agora. Porque Satanás está soprando nos ouvidos de algumas mulheres, dizendo que nada está acontecendo. Querida, você é espiritual, você não é uma mulher carnal, você não é uma mulher almática, você é espiritual. E eu declaro agora a tua visão espiritual aberta, para que você veja o que o Senhor está fazendo. O que Deus está fazendo ao nosso favor, enquanto nós oramos, enquanto nós jejuamos, enquanto nós buscamos. O Senhor está fazendo coisas grandiosas. Eu vejo Deus restaurando casamentos. Eu vejo Deus restaurando ministérios. Eu vejo Deus restaurando relacionamentos de pais com filhos e filhos com os pais. Eu vejo Deus alinhando mulheres que estavam totalmente desviadas dentro da igreja, seguindo apenas uma religião, não estavam mais seguindo a Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus um alinhamento da nossa visão agora. Eu declaro você saindo do lugar da alma, você saindo do lugar da carne, e você sendo reposicionada na visão espiritual. Quem é espiritual discerne as coisas espirituais. E espiritualmente falando, eu não estou falando sobre o que Deus está fazendo naturalmente, porque todas as coisas são ligadas primeiro no reino espiritual, e no reino espiritual está sendo ligada uma nova mulher. Uma mulher que você vem tentando construir há anos. Uma mulher que você vem batalhando para que seja transformada há anos. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus que essa mulher está nascendo hoje. Que o Senhor está fazendo nascer uma nova mulher dentro dessa jornada. Como ele disse para nós em Isaías 62, capítulo 2, eis que eu darei para você um novo nome. Eis que eu darei para você um novo nome. E eu profetizo isso sobre a tua vida agora, querida. Eis que o Senhor está dando para você um novo nome. Isaías 62 eu proclamo sobre nós. Porque o diabo está querendo parar algumas mulheres, porque ele está dizendo que você não está fazendo nada que vale a pena. Que não está valendo a pena esse tempo de jejum, que 24 horas de jejum foi à toa. Queridas, ele está mentindo. Ele mente. Desde o Éden, ele mente. Ele mentiu para Eva, ele vai mentir para nós também.
Em nome de Jesus, que caia por terra todas as mentiras que o diabo tem soprado no teu ouvido. Não dá voz para Satanás. Quando ele vier soprar, cala a voz dele. Você tem autoridade para isso. Dá uma voz de comando. Aparta de mim, Satanás, porque eu não tenho parte contigo. Cala a tua voz, porque eu não vou ouvir o que você está falando. O que você está dizendo é mentira. Porque Isaías 62, capítulo 2 diz que as nações verão a sua justiça, Senhor, sobre nós. Os reis de todo o mundo contemplarão a glória do Senhor sobre nós. E eu e você receberemos um novo nome da boca do Senhor. Você pode colocar a mão sobre a tua cabeça aí onde você está? E declarar essa verdade no reino espiritual agora. Nós vamos ligar essa verdade, porque a gente só destrona as mentiras de Satanás com a verdade. Foi assim que Jesus fez quando estava lá no deserto. Satanás veio contando algumas mentiras para ele e ele destronou Satanás com as verdades. Eu quero que você repita comigo. Em nome de Jesus, crendo. Essa é a palavra que nós vamos liberar no reino espiritual hoje. As nações, diga comigo. As nações verão a justiça do Senhor sobre mim. Reis de todo mundo contemplarão a glória do Senhor sobre mim. E eu, fala aí o seu nome, eu, Adriana, receberei um novo nome da boca do Senhor. Eu receberei um novo nome da boca do Senhor. Eu serei uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus, para que todos vejam. Eu libero essa palavra como sentença na minha vida e na sua vida hoje, em nome de Jesus. Porque o diabo está mentindo para você, querida. Ele está tentando enganar você. E na autoridade do nome de Jesus eu declaro essas mentiras caindo por terra agora. A falência das obras das trevas contra mim, contra você, agora em nome de Jesus. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar um papel, um post-it, seja o que for. Uma folha de sulfite, o que você achar melhor. Se for necessário, pega até uma cartolina. Escreve e coloca em algum lugar da tua casa. Se for um post-it, você pode pôr no espelho. Se for uma folha de sulfite, você pode pôr no espelho. Se for uma cartolina, você coloca atrás da porta. Uma porta que você geralmente fecha e que você tem acesso à parte de trás dessa porta. Para toda vez que o diabo vir mentir para você, você proclame a verdade. Que você e eu, as nações verão a justiça do Senhor sobre nós. Que os reis de todo mundo contemplarão a glória de Deus sobre nós. Que eu e você receberemos um novo nome da boca do Senhor. E que nós teremos uma esplêndida coroa na mão do Senhor. Erguida na mão de Deus para que todos vejam. Erguida. O Senhor está erguendo, levantando você hoje na autoridade do nome de Jesus. Porque o diabo tentou amassar você nesses dias. Eu nem comecei a devocional. Eu só estou falando que o Senhor está liberando hoje. Porque tem mulheres que o diabo mentiu. E disse que não valia a pena você ter jejuado 24 horas. Que não vale a pena você estar 6 dias nessa jornada. Orando, buscando, renunciando. É mentira. Para mim, só a devocional de hoje já valeu a pena. Já estou sendo transformada. Glória a Deus, Yara. Glória a Deus. Porque o diabo está mentindo para nós. Tudo que nós fazemos diante do reino e dos céus a recompensar. Tudo, absolutamente. Se você jejuou, se você orou, se você está gastando tempo na presença do Senhor orando, tudo tem recompensa. O diabo está mentindo para você e para mim. Mas em nome de Jesus, hoje ele está sendo destronado e essa voz mentirosa vai ser calada das nossas mentes. Receba isso no seu espírito, querida. Em nome de Jesus. Quem entrou depois, pega a primeira parte da live, tá bom? Porque o Senhor começou aqui com tudo, liberando sobre nós as verdades da palavra de Deus. E vamos que vamos para a nossa devocional da nossa jornada. Sejam bem-vindas todos vocês que estão entrando aqui. Não sei se você faz parte da jornada terapêutica ou não. Quem faz, deixa aqui jornada. Quem não faz, você está convidada. Poliana, qual é o versículo, querida? Isaías 62, verso 2.
Dri, foi uma oração muito direta para mim. Pelo jeito para todas nós. Glória a Deus, Jé. Glória a Deus. Isaías 62, 2. Querida, se você não está no grupo do WhatsApp da jornada, entra lá no grupo do WhatsApp. O link tá aí na bio do Instagram, que depois eu vou mandar essa oração escrita para vocês lá, tá? Eu vou pegar esse texto e vou mandar para vocês como forma de oração. Exatamente como eu orei aqui, eu mando para vocês lá, porque eu amo orar a palavra. Amo orar a palavra. Pegar a palavra e trazer para minha realidade. Não estou fazendo a jornada ainda, mas venho recebido diariamente uma porção em cada devocional. Glória a Deus, querida. Fico muito feliz por você, viu? Entra no grupo do WhatsApp para que eu mande para você lá a oração. Além da oração, gente, a gente está fazendo um movimento lindo por lá. Entra e vem fazer parte, pelo menos, do grupo do WhatsApp, da nossa comunidade. E aqui, dos nossos momentos aqui de devocional, que está sendo benção. Está sendo estrondoso demais. Amém? Vamos lá, então? Oramos, liberamos o acesso do Senhor, destronamos as mentiras do diabo. Acredito que você está mais leve, até eu estou mais leve aqui, para poder conversar com vocês. Às vezes tem algumas resistências que vêm forte, né? O inimigo, ele resiste contra nós. A palavra é a espada para combater as afrontas do diabo. O próprio Jesus usou, é verdade. E quando você perceber que tem uma resistência grande aí, às vezes você está tentando orar, está tentando jejuar, não consegue, vai para cima com a palavra. Vai para cima com a palavra. E eu já estou sentindo até mais leve aqui, ó, de ter liberado essa palavra sobre nós para que a gente possa ter acesso àquilo que Deus quer falar nesta manhã. Amém? Respira aí, toma uma água para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá. Bom, ontem nós não tivemos live porque foi Páscoa, né? Nós fomos para o culto pela manhã, foi um tempo maravilhoso ali na igreja, foi lindo, como é lindo a gente rever toda a história e a trajetória de Jesus na cruz, desde da crucificação até a ressurreição dele. É maravilhoso. Então, nós fomos para a igreja ontem, a gente não teve live. E o tema que eu quero trazer hoje, que a gente viu no dia 4, né, da jornada, é sobre amizade com Deus. Eu falei lá no vídeo, né, da jornada, para quem está na jornada, que essa tem sido a minha oração nesse tempo. Senhor, eu quero ser tua amiga. Eu quero ser tua amiga próxima. Eu quero realmente andar com o Senhor assim num nível de profundidade maior do que eu tenho andado. Eu quero ser íntima. Quero ser realmente aquela que reclina a cabeça no teu ombro e sabe o que o teu coração tá batendo, pelo que o teu coração tá batendo. Essa tem sido a minha oração. E todos os temas da jornada, os 21 temas da jornada, são realmente palavras que o Senhor me deu, palavras que têm balizado os meus dias, e são temas assim profundos. E esse tema, que foi do dia 4, é amizade com Deus. Existem 3 níveis de relacionamento com o Senhor. 3. O de serva, o de filha e o de amiga. 3 níveis. Geralmente, quando a gente se converte e a gente se coloca já na posição imediata de serva, né? Vem aquele primeiro amor, a gente é apaixonado pelas almas, apaixonada pela obra que o Senhor fez na nossa vida de salvação, a gente é apaixonada pela igreja, e esse primeiro amor nos incendeia tanto que a gente sai servindo, né? A gente serve, a gente vai para alguns cargos na igreja, e outras não vão para cargo na igreja, usam a tua profissão como um meio de servir, e a gente se apaixona pelo servir, por causa desse primeiro amor, por causa desse primeiro contato com a obra da salvação. A gente se torna serva. Automaticamente a gente se entra nesse lugar de serva. Algumas mulheres amadurecem. E essa maturidade transiciona elas do lugar de serva, não deixa de servir, não deixa de ser serva, mas transiciona para o lugar de filha. Ela transiciona desse lugar do primeiro amor para um relacionamento mais profundo com Deus, de conhecer Deus como Pai, de conhecer aquilo que Deus quer sobre elas, de entender os planos do Senhor para elas, de querer obedecer. Vai acontecendo uma transição. Então a gente
Passa do lugar de serva para um lugar de filha. Adriana, todo mundo passa para esse lugar de filha? Não. Infelizmente, não. A maior parte das mulheres, e isso eu posso provar, por cuidar de mulheres todos os dias, atendimento individual na clínica, através de grupos terapêuticos, de jornada, isso é evidente para mim. Amiga, preciso ir, mas a oração foi tudo nessa manhã. Amém, minha querida. Vai na paz e depois você assiste o restante. Para mim é evidente que a maior parte das mulheres hoje, elas estão no lugar de servas. A maior parte está no lugar de serva. Não tiveram ainda uma profundidade no relacionamento com o Senhor dessa paternidade. De não só servir, mas também se ver no direito de ser filha, cuidada, direcionada, ensinada, ministrada, ter as suas dores curadas. Nem todas. A paternidade é algo muito importante na nossa vida. Ver Deus como pai, né? Um pai que direciona, que corrige, que ensina, que abençoa, que envia. É extremamente importante. E muitas vezes, esse estágio desse relacionamento de paternidade não acontece por causa de traumas. Principalmente traumas com o pai terreno, né? Principalmente. Então, vamos lá, recapitulando. Existem 3 níveis de relacionamento com Deus. Primeiro é servo, depois é filha e depois é amiga. A maior parte para nesse nível de relacionamento que é serva. O primeiro amor faz a gente entrar nesse lugar de serva, de servir, servir, servir. Só que nós precisamos transicionar para esse lugar da paternidade. A gente tem ouvido falar muito sobre paternidade. Quem já ouviu falar muito sobre paternidade? E quem que está aqui que Deus já tratou a paternidade? Compartilhe aqui comigo. Porque a gente vê aí, às vezes, de 10 mulheres, 2 ou 3 teve esse ponto da paternidade tratada. Liberou perdão para o seu pai terreno, teve os seus traumas ali trabalhados por Deus, teve os traumas e dores da família de origem tratadas, e aí conseguiu avançar e enxergar Deus como um pai. Como alguém que vai cuidar, alguém que vai direcionar, alguém que vai corrigir. Subiu o nível, subiu a escadinha, né, do nível de relacionamento. A Rose está falando eu aqui, né? Eu também. Eu tive um momento específico do Senhor, acho que foi janeiro de 2002, que ele falou assim para mim: eu vou ensinar você a não ser mais só serva, a ser filha. E para viver essa experiência, o Senhor me tirou de cargos da igreja, o Senhor me tirou do servir. Nem todas precisam disso, mas comigo Deus foi assim. O Senhor me tirou do servir. Olha, só me via como serva. Hoje consigo me ver como filha. Glória a Deus. Porque realmente é o lugar, Thalita, que a maior parte das mulheres estão. Elas só se veem como serva. E o que é se ver como serva? Se ver como serva é se ver como necessidade de fazer para ser amada. Eu preciso estar em cargos, eu preciso estar numa posição, eu preciso estar servindo, fazendo para ser amada pelo Senhor. A maior parte está nesse lugar. Muitas não se dão o direito de ser como filhas. Entrar, sentar, descansar, ser cuidada por Deus, ser ministrada, ser ensinada. A maior parte não consegue transicionar nesse lugar. Eu já ouvi muito isso, estou aprendendo ainda. Esse final de semana foi um deles da tenda da Débora na igreja. Pensei que não tinha mágoa, estava bem, mas entendi a falta que o pai faz. Faz, gente. A falta de um pai, não só a falta do pai, mas uma figura paterna também, que é agressiva, que é violenta, que é negligente, também faz um caos na vida, na nossa vida. Então, não ter um pai causa, e ter um pai disfuncional, vamos dizer assim, também causa, né? Eu também tive, o Deus é tão fiel que manifestou no natural. Meu pai me procurou e me pediu perdão. Olha isso, gente. A gente só consegue, muitas vezes, transicionar para essa paternidade, sair do lugar só de serva e ir para a paternidade, quando a gente resolve, muitas vezes, essas questões familiares, principalmente com a questão da figura paterna. Por quê?
Porque quando você vai falar a palavra pai para Deus, tem mulheres que nem conseguem falar a palavra pai, tá? Tem mulheres que elas nem conseguem pronunciar a palavra pai. Porque quando elas pronunciam a palavra pai, elas lembram do pai que agrediu, do pai que bateu, do pai que xingou, do pai que abandonou, do pai que rejeitou. E realmente, essa significante, né, de pai Deus e pai terreno é muito forte. A gente realmente consegue avançar nessa figura paterna de Deus quando a gente resolve questões familiares, principalmente com a figura paterna terrena. Eu tenho essa dificuldade também pela falta de pai e mãe. Sim. E essa falta do pai e a mãe, dessa figura familiar, que foi responsável, designada por Deus para nos apresentar Deus Pai, interfere no nosso relacionamento com Deus Pai. Então, se você está aqui na live e você tem problemas familiares com os teus pais que ainda não foram postos diante do Senhor para ser curado, faz isso. Começa a pedir para o Espírito Santo curar a tua ferida paterna, a tua ferida materna, para que você transicione do lugar de serva, de só fazer para ser aprovada, de só fazer para ser aceita, de que acha que Deus só vai amar você se você fizer, se você não para, se você trabalhar, servir, é que você vai ser amada. Você precisa de cura. Você precisa de cura. E o Espírito Santo, ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso. Entra no teu quarto, fecha a porta e vai falar com o Espírito Santo para ele vir com cura, para ele vir começar a trabalhar isso em você. Por quê? Porque, como eu disse no começo, há 3 níveis de relacionamento com Deus: serva, filha e amiga. Se eu não passo por uma dessas fases de forma saudável, eu não chego na outra. Como que eu vou ser amiga de um Deus que eu só vejo ele como que ele me ama, ou que ele me vê como alguém que precisa servir o tempo todo, senão não é uma boa pessoa, não é uma pessoa aprovada? Como que eu transiciono para uma outra fase se eu não resolvo as primeiras, a base da minha vida espiritual? Então, presta bem atenção. Se você é uma mulher hoje que se vê só como serva, que você precisa fazer, que você não pode parar, que você não pode dar um tempo, às vezes, no ministério, que você não pode dar um tempo no trabalho, que você tem que ficar provando para Deus que você é boa, que você tem valor através do que você faz, você precisa ser curada, querida. Você precisa de cura. Porque Deus não nos aprova por aquilo que nós fazemos, mas sim por aquilo que nós somos. O Senhor olha para o nosso coração, não por aquilo que eu faço. Eu, por muito tempo, fui enganada por essa mentira, né? Que eu tenho um bom dia, preciso sair. Deus abençoe, querida. Eu fui enganada por muito tempo, queridas, que eu tinha que fazer. Eu lembro que um dia o Senhor me pediu para fazer uma lista de quantos cargos eu tinha na igreja. Quando eu fui fazer, eu tinha 11 cargos na igreja. Desde a limpeza até líder de ministério de louvor. A igreja era pequena? Tinha suas necessidades? Tinha. Porém, era mais sobre mim. Eu que estava buscando aprovação. Por quê? Porque eu só me via como serva. Não me via como filha. Não me via no direito de parar, de ser tratada, de ser cuidada. Glórias a Deus, minha querida. Tem pais muito presentes hoje também, adoram nosso Deus. Graças a Deus por isso. São pais que vieram cumprir o propósito do Senhor, que era cuidar de você e apresentar o Deus Pai. Quando essa estrutura funciona, mesmo que não seja perfeita, você consegue transicionar desse lugar de serva para ser uma filha, para ver com um Deus cuidador, abençoador, um Deus que se importa com você, que se você parar alguns dias para descansar não tem problema, que se você der uma pausa em tantos cargos que você tem na igreja não tem problema, porque você não é o que você faz. Quando a gente consegue transicionar para esse lugar, é libertador. Libertador. Se você está nesse lugar de relacionamento com Deus, só de serva, você está sendo chamada pelo Senhor hoje a transicionar para o lugar da paternidade. A paternidade a gente já ouviu falar bastante. Bastante. Se você procurar várias ministrações ali no YouTube de homens de Deus, né? Thelmo Martinello, Luciano Subirá, Luiz Hermínio, Judson. Eles têm várias ministrações sobre paternidade que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Porque
hoje nós queremos falar de uma transição ainda maior. Esses dias o Senhor falou assim para mim, né? Eu estava orando e ele falou assim para mim, filha, vocês já falaram bastante sobre paternidade. Tá na hora de vocês falarem sobre amizade. Porque ainda, queridas, que você veja Deus como pai, vamos ver se você me entende, né? Eu tive um pai que foi provedor, eu tive um pai que foi presente, eu tive um pai que ele realmente cuidou de nós, muito trabalhador, mas eu não tive um pai que eu podia chegar em casa, sentar e falar dos meus problemas para ele. Eu não tive um pai que eu pude chegar em casa, sentar e falar das minhas dores para ele. Eu não tive. Eu não sei você, se você teve, mas eu não tive esse pai. E eu, em alguns momentos, eu parei no relacionamento com Deus nesse ponto. Eu acredito que Deus provê, eu acredito que Deus cuida, eu acredito que Deus me protege, eu não preciso só fazer para ser amada. Eu cheguei nesse ponto da paternidade. Mas eu não tinha avançado num ponto que eu posso ter um relacionamento com Deus de chegar e sentar e falar todas as minhas dores, minhas falhas, meus pecados, meus erros, porque Ele não vai me julgar. Quantas vezes você pegou os seus problemas, ao invés de falar para o teu pai, você falou para uma amiga? Quantas vezes? As minhas amigas, por exemplo, elas sabem de coisas que meu pai nunca soube. Elas me ajudaram a romper coisas que meu pai nunca conseguiu. Que hoje as minhas amigas, elas são tão confidentes que eu posso rasgar o meu coração para elas sobre tudo. Posso ser eu mesma com elas. Eu acredito que com você também é assim. Eu não sei se você teve um pai que você pôde ser vulnerável e falar. A maioria não teve. A realidade é que a maioria não teve esse pai. Então, olha para você ver. A gente entra... Amém, minha querida. Nós entramos no relacionamento com o Senhor sendo servas. A gente avançou para ser... Algumas avançaram para a paternidade. Quem não avançou tem que buscar isso. Mas, até mesmo quando você chega na paternidade, não é o suficiente. Porque se você teve um pai que você nunca pôde rasgar o teu coração e falar das suas dores, você não vai ter essa intimidade com Deus para também falar. Eu estava conversando com uma amiga, já foi paciente, hoje ela é amiga, e nós duas estávamos conversando sobre isso. Eu falei para ela, viu, mas você já sentou com o Senhor, já falou dessas dores, de como você se sente, de como você se vê? Ai, não consigo falar. Por que eu não consigo falar? Porque eu não enxergo Deus como amigo próximo. Com as suas amigas você tem condições de falar, não tem? Você não se sente à vontade? Mas por que com Deus não? Porque Deus ainda não tornou amigo. Gente, e esse é o nível alto que nós precisamos buscar. Porque existe até uma musiquinha que fala, né? Que Abraão era amigo de Deus. E é uma verdade. Abraão foi amigo de Deus. Moisés foi amigo de Deus. Porque eles falaram com o Senhor face a face. Você imagina Moisés conversando com Deus? Como você conversa com uma amiga? Se fosse pai, talvez a gente não falaria. Mas amiga, né? Moisés falando assim para Deus. Deus falando assim para Moisés. Moisés, eu vou destruir todo esse povo desobediente aqui. E vou fazer de você uma grande nação, ok? Porque esse povo já levantou altar no deserto. Depois de tudo que eu fiz para eles, eles levantaram altar no deserto. Chega, não tem mais paciência com eles. Eu vou levantar uma nação a partir de você. Foi isso que Deus falou para Moisés. E Moisés, bem próximo, bem íntimo, bem amigo, que não via Deus como um pai rígido, que não via Deus como um pai duro. Senhor, tem misericórdia. Olha só, imagina o que os povos vão falar do Senhor. Imagina o que os reinos vão falar do Senhor. Que o Senhor fez todo aquele milagre de abrir o mar, de tirar esse povo com um braço forte do Egito, para agora o Senhor acabar com eles. Eles vão falar mal de você. Olha o nível de intimidade, gente. Olha o nível de intimidade, de conversa de Moisés com o Senhor. E Deus ouviu o que Moisés falou. Olha para você ver o nível do relacionamento. Moisés falou, Senhor, não faz isso, pai. Não faz isso não, porque vai acabar com a tua reputação. Vão olhar para você e vai falar, nossa, esse Deus é fraco, porque tirou esse povo do Egito, mas não conseguiu sustentar esse povo no deserto. Olha o nível da conversa, gente. Se não é conversa de amigo. E aí o Senhor falou, ok, vamos lá então, vamos prosseguir. Abraão, Senhor, Deus falando com Abraão, né? Eu não posso esconder do meu amigo o que eu tô prestes a fazer. Olha isso.
Deus falando sobre Abraão. Eu não posso esconder do meu amigo o que eu estou prestes a fazer. Deus estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra. Vai ele compartilhar com Abraão. E Abraão, íntimo, próximo, sentou ali e ficou conversando com o Senhor. Mas pai, é o seguinte, mas se tiver 10 pessoas ali, justas, o Senhor vai destruir? Não vou não, Abraão. Se tiver 2, 3, 5, o Senhor vai destruir? E a conversa foi longe, ó. O papo foi profundo. E Deus conversando com Abraão como quem conversa com um amigo. É tão interessante que nessa conversa de amigo, Abraão e Moisés falaram sobre as suas dores, fizeram perguntas pessoais ao Senhor e Deus também abriu o seu coração para eles. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que coisa mais linda. Eles, réis seres humanos, rasgaram o coração, falando para eles, pai, não faz isso, não faz aquilo. Senhor, se tiver justo, o Senhor vai destruir. Eles rasgando o coração deles para o Senhor e Deus rasgando o coração dele para eles. Olha o nível de relacionamento. E eu tô aqui hoje, queridas, para falar para vocês que é esse nível de relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Você pode ser serva, você pode ser filha, mas algo lindo que o Senhor quer entregar para nós é a amizade. Por quê? Porque a amizade deixa a nossa vida muito mais leve. Você tem um amigo que você não precisa marcar horário para poder ter tempo com ele. Um amigo que você não precisa fazer sala para falar com ele. Que você não precisa nem estar com a melhor roupa, nem com maquiagem. Você não precisa estar nada. E você pode falar com ele. Gente, tem coisa mais maravilhosa que isso. Fala para mim. Eu tenho amigas maravilhosas. Eu queria que as minhas amigas tivessem muito tempo comigo para eu poder sempre estar falando com elas. Mas cada uma tem a sua vida. Eu tenho a minha vida, elas têm a vida delas. Agora você tem um amigo chamado Deus. Bom dia, Elaine. Você tem um amigo chamado Deus que você pode acessar ele sem limitação alguma. Além de rasgar o seu coração para ele, você ainda ouve o coração dele. Queridas, o Senhor quer curar a nossa vida. O Senhor quer nos tirar do lugar de serva, também do lugar de filha, transicionar a gente para o nível 3. É o nível hard do relacionamento com Deus. 3 níveis são serva, filha e amiga. Gente, eu quero ser amiga do Senhor. Eu quero ser amiga do Senhor para eu poder falar tudo que me aflige, tudo que me dói, tudo que me preocupa, tudo que me gera ansiedade, tudo que me gera medo. Em qualquer momento do dia ou qualquer momento da noite, acordei apavorada, vou eu falar com meu amigo. Tô durante o dia pressionada por uma situação, por uma circunstância, vou eu falar com meu amigo. Eu também quero saber o que está no coração de Deus. Eu quero ser útil na terra. Então eu vou perguntar, pai, o que o Senhor está fazendo na terra? O que o Senhor está fazendo? Quais são os teus planos? Estou eu que quero te ouvir. Encostar a cabeça aqui e ouvir o que está no coração dele. É esse nível de relacionamento que o Senhor tem para nós. E eu vejo hoje o Senhor quebrando cadeias que aprisionam mulheres no lugar de se relacionar com Deus só como serva. Que estão angustiadas por questões financeiras, por questões familiares, por questões ministeriais e não param tempo para ter uma conversa de amiga, uma conversa íntima. Queridas, você vai fazer isso hoje. Você vai encontrar um espaço no seu dia. Você vai encontrar um espaço no seu dia. Você vai sentar na mesa ou você vai entrar no teu quarto. Teu quarto é o lugar mais íntimo. Porém, as amigas muitas vezes não vão no quarto, não é? Porque é um lugar íntimo de casal. Geralmente a gente leva a amiga pra onde? Pra mesa. Não é isso? Eu, pelo menos, tenho o hábito de levar as minhas amigas pra mesa. Sentar na mesa e conversar com elas. Faz isso hoje. Eu tô sentada numa mesa aqui com vocês. Faz isso hoje. Vai pra mesa. Prepara uma mesa, se for o caso. Coloca um soplá, um cafezinho, um bolinho, seja o que for que você tá comendo. Senta. Convida o Senhor para sentar com você, como se você sentasse com uma amiga íntima. E começa a ter conversas profundas com Ele. Aquilo que você nunca falou para ninguém. Aquilo que ninguém sabe. Que ninguém tá vendo. Hoje é o dia de você ter essa conversa com o Senhor e elevar o teu nível de relacionamento com Ele.
O Senhor está convidando. Eu vejo hoje, eu tô aqui com vocês, sentindo a glória do Senhor através dessa conversa que nós estamos tendo. Eu sinto uma paz tão grande, gente. Essa paz, ela traz a leveza que é esse nível de relacionamento que o Senhor está trazendo para nós. Talvez você viu esse nível de relacionamento como algo sendo impossível. Mas não é. Não é impossível. Bom dia, Paloma. Não é impossível esse nível de relacionamento. E uma coisa, se você alcança esse nível de relacionamento, você vive de forma diferente essa vida penosa na Terra. Porque vamos falar bem a verdade, os dias são maus. Viver hoje não tá nada fácil. Não tá nada fácil. É todo dia, você acorda matando um leão, não é assim? Todo dia você tem um leão para matar. Todo dia. Você resolve uma coisa hoje, amanhã tem outra. Você resolve amanhã, depois tem outra. A vida tem sido difícil. Agora, você pode deixar essa vida muito mais leve se você decidir caminhar com um amigo diariamente. Se você decidir tirar o lugar do Senhor de só Senhor e de só Pai, que são já papéis importantíssimos do Senhor na nossa vida. Quando eu me vejo como serva, eu vejo Deus como Senhor. Mas como Senhor, eu não tenho um relacionamento tão profundo assim. A própria Bíblia fala, né? Vocês não são só servos, vocês são amigos. Se eu sou serva, é um ponto importante. Se eu sou filha, eu sou um ponto importante. Mas se eu sou amiga, queridas, aí você caminha diferente essa vida. Aí fica mais leve. Tudo o que você precisa, você sabe que você tem alguém íntimo, que te ama, que se importa, que você pode sentar e conversar sobre absolutamente tudo. Existem mulheres que precisam desse tempo com o Senhor hoje, queridas. O Senhor está chamando você. Eu tô aqui para dizer para você que o Senhor está chamando você hoje para um tempo de mesa. Hoje o Senhor quer ter um tempo de mesa com você. Hoje o Senhor quer que você pegue, sabe? Às vezes diariamente você senta na mesa para pegar suas contas. E a hora que você senta, abre o caderno lá de contas, você fica desesperada, você fica apavorada de conta que tem para pagar. Às vezes você senta na mesa, você vai ver o boletim do teu filho, você fica apavorada, desesperada. Hoje, ressignifica a mesa. Vai para a mesa, coloca uma cadeira ali para o Senhor. Se você quiser, simbolicamente, se for necessário para tua mente assimilar que o Senhor está ali com você, você prepara 2 lugares, o seu e o do Pai. Prepara o seu, prepara o do Pai. E começa a conversar com Ele de forma íntima. Hoje é o dia de você criar um laço de amizade com o Senhor. Hoje o Senhor está chamando você para esse lugar. Sabe o que significa amizade em hebraico? Amizade vem da raiz shavar, que significa se conectar, se juntar, se unir. Hoje, o Senhor está chamando você para se juntar a Ele numa mesa, para ter um tempo de amizade com Ele, um tempo de conversa íntima. Sabe essas coisas que você coloca na mesa para resolver e fica apavorada? Senta com Ele hoje. Pega ali, às vezes, o teu caderno de contas, senta com Ele hoje. Pega ali o boletim do teu filho, senta com ele hoje. Pega ali, faz uma lista do que você está vivendo no teu casamento. Faz essa lista, senta com ele na mesa hoje. Põe tudo diante do teu pai, do teu amigo, que ele quer socorrer você. Tem mulheres apavoradas, desesperadas. Já pediu ajuda para um, para outro, e de nada se resolve. Queridas, o Senhor está chamando você hoje para ver Ele como Senhor, Pai e amigo. Você é serva, filha e amiga. Senhor, Pai e amigo. Alcance esse nível hoje. De sentar na mesa com o Senhor de forma simbólica. E rasgar o seu coração para Ele. É muito importante a gente ter pessoas, amigas. É bom, mas o Senhor precisa ser o nosso melhor amigo. O Senhor quer construir uma amizade profunda com a gente. Eu anotei aqui, ó. Um amigo, ele não é alguém que eu somente gosto, mas é alguém que eu considero, é alguém que eu confio.
É alguém que você se conecta, é alguém que você se une de forma intencional, que você caminha junto, que você rasga as verdades do teu coração. Deus quer que vejamos Ele como um Deus amigo. Deus quer que a gente olhe para Ele hoje, queridas, não mais como só um Senhor que tá ali com um chicote atrás de você. Vai lá, você precisa fazer. Você precisa fazer. Não mais como um pai que só vem e corrige, provê, que é importante também. Ele quer que você veja Ele como o seu verdadeiro amigo. Eu vou deixar para você como tarefa hoje, você se sentar na mesa, preparar um lugar para você, preparar um lugar para o Senhor e você ter uma conversa íntima hoje, como você teria com uma amiga. Mas hoje vai ser com Deus, não vai ser com amigas. E você vai trazer tudo o que aflige seu coração. Tudo. Tudo. Você vai colocar hoje diante da presença dele. Você vai rasgar teu coração, você vai chorar. Eu tenho certeza que você vai ter uma experiência sobrenatural na hora que você fizer esse ato profético, né? Na terapia a gente fala de ato simbólico, mas espiritualmente dizendo a gente fala de um ato profético. Eu estou convidando o Senhor para a mesa comigo, para que eu possa rasgar o meu coração. Jesus fez isso com os discípulos, preparou a mesa, sentou com eles. Jesus não só ouviu os dilemas do coração dos discípulos, como também rasgou o seu coração. Foi ali que ele falou que ele seria traído. Foi ali que ele falou que ele seria o Cordeiro Santo de Deus. Foi ali. Olha a importância da mesa com o Senhor. Olha a importância da mesa com Jesus, com o Espírito Santo. Você vai fazer esse ato simbólico, esse ato profético hoje. Preparar uma mesa, convidar Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para sentar com você e você vai rasgar o seu coração, porque hoje eu declaro sobre a tua vida, como uma voz profética nesse tempo, eu declaro sobre a tua vida. Você vai transicionar do lugar de serva, de filha, para amiga. Eu quero que você veja isso. Você profeticamente transicionando do lugar de serva, daquela que só faz, e busca aprovação, aceitação, para o lugar de filha, que é aquela que senta, que para, que ouve, que deixa ser corrigida, tratada, ensinada, para o lugar de amiga, que fala tudo que está no seu coração e ainda ouve o coração de Deus. Você crê nisso? Se você crê que o Senhor está abrindo uma janela profética agora aqui, eu quero que você diga amém, concorde comigo, porque eu vejo no meu espírito, eu sinto aqui falando com vocês, uma paz tão grande, tão sobrenatural, uma presença tão poderosa aqui. É como se eu não estivesse só sentada na mesa com vocês, mas com o Pai mesmo. Com o Senhor aqui comigo. Com o Senhor aqui ministrando o meu coração. E eu vou terminar essa live e eu vou fazer isso que eu falei para vocês. Eu não tô só pedindo para que vocês façam, mas eu vou fazer. Eu vou parar aqui e vou dar continuidade nessa presença, porque é nítido a presença do Pai aqui nessa mesa, gente. É nítido. Eu posso experimentar a presença do Senhor, porque quando eu sou muito agitada, então quando eu sinto essa paz, essa calmaria, é a presença. É a presença dele que veio ao meu encontro e a presença dele que está indo ao teu encontro. Eu profetizo hoje, em nome de Jesus, você transicionando do lugar de serva para o lugar de filha, para o lugar de amiga de Deus. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Amém? Papai, Senhor, como é doce a tua presença aqui, Pai. Senhor, obrigado por ter vindo ao nosso encontro, Senhor. E eu te agradeço por ter sentado nessa mesa comigo nesta manhã para ministrar o coração das tuas servas, das tuas filhas e das tuas amigas, Senhor. Pai, eu no nome poderoso de Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu, eu declaro essa transição da vida delas agora. Elas transicionando do lugar de serva para o lugar de filha, para aquelas que ainda não estão nesse lugar, e depois o lugar de filha para amiga. Elas nunca mais vão esquecer esse dia, Senhor. Elas nunca mais vão esquecer esse dia. Você nunca mais vai esquecer esse dia, porque você vai entrar num nível maior e mais profundo de relacionamento do Senhor, com o Senhor, que você vai até estranhar a forma como você se relaciona com Ele.
Mas esse lugar, mesmo sendo amiga, será um lugar que você vai temer a Ele, que você vai respeitar a Ele, que você vai honrar a Ele, que você vai obedecer, porque é possível eu ser amiga, respeitar, honrar e reconhecer o valor dessa pessoa. Senhor, eu abençoo as tuas filhas. E eu declaro que hoje vai ser um dia que o Senhor vai olhar do teu trono e vai ver várias mesas preparadas para o Senhor. Elas vão, Senhor Deus, crer que o Senhor virá ao encontro delas nesse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridas. Gente, que tempo precioso aqui com vocês. Como tem sido bênção para mim, como tem sido cura para mim. Eu ainda vou contar o testemunho da luta que foi para eu conseguir chegar nessas lives e obedecer ao Senhor. Vou contar numa próxima live, tá bom? Para essa não ficar muito longa. Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma semana ricamente abençoada. Quem está na jornada, vamos lá, nós estamos no 6º dia. Vai lá para a tua rotina. Jejum, oração, a busca da presença. Quem não está na jornada, o link do grupo da nossa comunidade está na bio. Entra lá, vai fazer parte do que nós estamos vivendo e eu vou mandar para vocês a oração de Isaías 62:2, como eu orei aqui no começo, tá bom? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe.